Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. O vento sopra em mim. Graça e paz. Bom dia. Aqui quem vos fala, Reverendo Ney Caetano, aqui na cidade de Cordeiro, Igreja Metodista Central. Tudo bem? Hoje, como aqui não dá para ver, né? Desde 1979 a 2004 foram 25 anos. Hoje nós estamos fazendo 42 anos da ação missionária aqui na região serrana, na cidade de Cordeiro. Estamos hoje celebrando esta data, apesar do momento em que vivemos, momento de isolamento social, acirramento político dentro da nossa realidade do país, né? Famílias separadas, amigos não se falam por convicções ideológicas, mas nós estamos aqui fazendo o que o Senhor nos determinou que fizéssemos, e nós estamos aqui. Hoje iremos trabalhar o capítulo 4 de Lucas. Vamos estar trabalhando essa questão na data do aniversário da igreja. Então, 42 anos, nós estamos muito felizes, a despeito de toda essa dificuldade. A gente vai fazer aqui um cerimonial, vamos fazer aqui uma celebração, e não vai passar em branco, porque Deus é Deus e Ele está conosco e vai nos honrar, porque estaremos honrando a Ele por tudo que Ele permitiu que a gente fizesse até a data de hoje, né? Até a data de hoje nós estamos aqui. Afinal, nós não vivemos dentro de uma vamos supor assim, um tipo de governo que impede a pregação do Evangelho, e nós estamos aqui tendo, por enquanto, a liberdade de o fazê-lo. Inclusive, eu quero agradecer aqui no município, agradecer às autoridades do município que reconheceram a categoria da igreja, da igreja local, da igreja, como sendo serviço essencial. E isso possibilita a gente poder dar assistência às comunidades, dar assistência ao povo, né? Dar assistência. E nós estamos aqui. Fazendo isso com prazer, com alegria, singeleza de coração, como diz o apóstolo Paulo. Então vamos orar aqui e fazer a reflexão dessa nossa manhã. A escola dominical com o reverendo Ney Caetano. Essa é a programação e vai ficar gravada aí, tanto no Facebook, gravado no YouTube também, que a gente vai enviar para o YouTube, né? E vamos lá, vamos que vamos. Nosso Deus e Pai, bom dia, Senhor, bom dia. Nós te louvamos por essa manhã que tu nos concede, manhã com uma temperatura, um clima agradável, nessa manhã que celebramos 42 anos da Igreja Metodista Central na cidade de Cordeiro. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de pertencer a esta comunidade, estar vivendo esse momento histórico na vida deste povo, desta cidade, ó Deus, deste município. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Queremos agradecer também o apoio que temos recebido do Conselho Local aqui, do COPEC, de pastores, na pessoa do presidente, o pastor Fernando Oliveira, no qual eu falo em nome dos demais pastores da cidade, agradecendo por todo o apoio que cada um dos pastores tem nos dado, nos apoiado, com as suas presenças, enviando grupos de louvor, obreiros para trazer palavra, orar conosco e estando conosco nesse momento bem difícil, muito difícil. Eu quero registrar a minha gratidão. Aí eu falo em nome da igreja local a favor dessas figuras, né, desses irmãos e dessas irmãs que prestaram apoio para nós, ok? Então aí a nossa gratidão. Queremos agradecer também, queremos agradecer às autoridades do executivo que também prestaram apoio, aceitaram as nossas ideias, as nossas sugestões, a qual se tornou oficial o Expo Cristão, que chamou muita atenção quando ainda era possível. Reunimos na face de 11 mil pessoas aqui no Parque Exposição, e que é o principal espaço físico público, ao meu ver, aqui na cidade, onde acontece a exposição agropecuária e os shows, etc e tal, onde a gente teve a oportunidade de realizar a primeira Expo Cristã, que obteve a aceitação e o apoio das autoridades. Hoje fora a aceitação, há uma motivação muito grande, assim que for possível, continuar realizando a Expo Cristã. Então, e queremos agradecer também aos comerciantes, ao povo civil de maneira geral, às demais autoridades na área da segurança pública, né, nesses 42 anos da Igreja Metodista Central de Cordeiro. Muito obrigado, gente, né? E nós agradecemos principalmente ao Deus Criador, o Deus sustentador, que manteve essa porta aberta durante todos esses anos e que Ele mantém essa porta aberta ainda durante muitos anos, até a volta do Senhor Jesus. Amém, amados? E finalmente queremos agradecer à igreja local, os irmãos que deram seu sangue, seu tempo, seu amor e a sua paixão para que a obra do Senhor ela continue sendo ministrada, exercida aqui na cidade de Cordeiro. Amém? Vamos lá, vamos trabalhar? Então aqui o texto, a gente está falando de igreja, a gente vai continuar falando sobre igreja, o que é ser igreja, e no meio da pandemia, dessa confusão, nós vamos trabalhar Lucas capítulo 4, a tentação de Jesus. Nós vamos fazer uma pequena reflexão, e para os irmãos meditar nesse espaço da escola dominical. Aqui no texto, Lucas capítulo 4 fala: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só do pão viverá o homem. E levantando-se mostrou-lhe no monumento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua.
Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então esse é o texto que nós queremos compartilhar com os irmãos nesta manhã. Aqui é muita coisa que a gente pode falar aqui, mas eu quero me dirigir você à igreja. Eu quero me dirigir você que é a igreja que está no meio de uma pandemia, várias especulações a respeito da vida e da morte, de tudo. Essas especulações que de um certo do ponto de vista científico ela é importante. A especulação acadêmica é a ferramenta pela qual a ciência ela toma conhecimento dos episódios da vida em si e da realidade. A especulação é a ferramenta pela qual se discute e procura cada um com a sua opinião a um consenso do que é uma realidade viável e aceitável à comunidade científica. Mas a especulação ela tem sido explorada também no meio político, no meio ideológico, trazendo transtorno e inviabilizando a análise dos dados e as informações para se definir uma convicção científica, e com envezamentos, com tendências impedindo que a ciência ela seja praticada e o resultado do trabalho da ciência seja um instrumento para favorecer a população, a humanidade, que assim seja. Em suma, qual é o papel da igreja dentro desse contexto? O papel da igreja é pregar o evangelho, é ensinar não as verdades que a ciência busca ou que as demais as configurações científicas, né? Vamos dizer assim, a ciência médica, a filosofia, a sociologia e as demais ciências que hoje estão atuando dentro desse contexto, estão sendo mais enfáticas dentro desse contexto da pandemia. Mas a teologia é uma ciência? A teologia é uma ciência, né? O pastor ou o líder religioso tem que estudar teologia, gente. Ele precisa conhecer, no mínimo, né, os dispositivos, os fundamentos, e no nosso caso da fé cristã, para poder ter uma palavra, uma resposta diante dos desafios que se apresentam. Logo, nós, a igreja, temos um papel muito importante de, no meio de toda essa confusão, nós temos o quê? As dores, as perdas, a desesperança, as decepções. No meio dessa confusão toda tem a turbulência social, e a igreja ela tem que ter uma palavra. E eu estou me lembrando aqui de uma outra passagem bíblica, onde aparece no cenáculo, né? Depois de ressuscitado, e depois de Marta e Maria ter avisado que ele já havia sido ressuscitado, que o anjo havia dito por que procurais dentre os mortos aquele que vive? Então com essa mensagem ela procura os apóstolos, e Pedro vai lá e confere, mas mesmo assim alguns ainda duvidam, conforme o texto fala,
e ele aparece dentro do cenáculo dizendo: paz seja convosco. No original, né, ele fala paz seja convosco, né, o sentido original, né? Shalom lahem, paz seja convosco. Então, quando a gente pega o sentido da palavra paz dentro da estrutura linguística ou não fonética, né? Mas da interpretação do significado das palavras, a paz significa o poder de impedir o caos. Paz é a capacidade de trazer a tranquilidade. E Jesus fala: paz seja convosco. Essa é a palavra da igreja. Paz, irmão, fique em paz, irmão. Se você confia em Deus, essa é a palavra da igreja. Fique em paz. Você está passando prova, está passando luta, meu irmão, minha irmã, fique em paz. Paz seja convosco. Confia no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor são como a rocha que não se abala, mas permanece firme para sempre. Nesta manhã do aniversário, do 42º aniversário da Igreja Metodista Central de Cordeiro, eu digo para você nesta manhã: tenha paz, meu irmão. Tenha paz no meio da luta, tenha paz no meio da enfermidade, tenha paz no meio da morte. Estamos no meio da morte. Quantos foram embora? Quantos ainda vão? Alguns por contingência da própria vida, chegou o tempo dela. Outros por desobediência, outros por vários motivos. Muitos com sequelas, muitos entre a vida e a morte. Mas nós temos que continuar, amados. Nós temos que continuar, igreja. Nós temos que celebrar a vida no meio da morte. Ele morreu para que tenhamos vida. A morte faz parte. Nós que somos cristãos não devemos temer a morte. A morte é o início. Para nós a morte é o início de tudo. Foi pela crucificação na cruz do Calvário que abriu as portas, que iniciou-se um diálogo entre a humanidade e Deus, que Deus sempre dialogou. Mas é o homem que esqueceu o idioma de Deus, a língua de Deus, o homem esqueceu o caminho da porta, da casa de Deus. A humanidade esqueceu. Mas com Cristo reabre essa oportunidade com a sua morte. E nós aqui estamos celebrando, através da morte do Cristo, a vida que por ela Ele nos concede, porque a vida está nele. Eu quero dizer que uma revelação, vou te dizer uma revelação que Deus plantou no meu coração, que ainda que Ele tenha sido morto naquela cruz, ali naquela crucificação, a morte não pôde conter a vida que havia no Cristo. Portanto, a vida do Cristo nunca se esgota. E eu digo para você: tenha paz. Tenha paz. Fique tranquilo. Aqueles que acreditam no Senhor, aqueles que acreditam no Deus Criador, sustentador, Salvador, manifesto na pessoa do Espírito Santo e na pessoa de Jesus por ocasião do seu ministério, ocasião da crucificação. Então, nesta manhã, eu quero deixar para você essa reflexão. Tenha paz. Paz no meio do caos. Paz no meio dessa confusão. Paz. A população precisa que você exale a paz. A paz é o perfume da rosa de Saron, né? Então, meus amados, nesta manhã eu quero deixar essa mensagem para você, e eu quero orar por você, né? Para que o Espírito Santo te conceda a capacidade de aquisição da paz, de você viver e exalar a paz. Então, nesta manhã, receba a paz. Shalom lahem, né? Tenha paz. Eu declaro paz
nesse 42º aniversário da Igreja Metodista Central de Cordeiro. Eu declaro paz como ministro do Evangelho. Eu ministro paz sobre a tua vida. Você está aí com medo, você está com temor, você está desesperado, receba a paz. Você está doente, você está se decepcionou com as pessoas com quem mais você contava, tenha paz. Cristo nunca vai te decepcionar. Receba a paz. Esta é a palavra que Deus coloca no meu coração nesta manhã para você, ok? Coloque sua mão sobre o seu coração, na cabeça. Você que está aí dentro de casa, não importa se senta, dobra o joelho, é contigo mesmo. Eu vou ministrar paz ao teu coração nesta manhã que o Senhor nos concede. Esta é a palavra da igreja em meio a esse caos, em meio a essa confusão. Tenha paz, tenha paz, tenha paz, porque o Senhor é contigo. Você não, para concluir aqui, você não precisa tentar a Deus, basta confiar. O diabo aqui provocou inúmeras vezes a Jesus, mas ele era o Senhor da paz. Era impossível. O diabo usou a Bíblia várias vezes para confundir a mente de Jesus, mas a paz, a tranquilidade permitiu que Jesus desse as palavras certas, as respostas certas no meio do caos que o diabo queria causar no ministério e no chamado de Jesus, né? Ele foi tentado, mas ele venceu a tentação. Tenha paz. Com paz dentro do seu coração você vai vencer todas as tentações, né? Essa é a palavra nessa manhã para você. Agora vamos lá orar. Vamos lá orar. Deus e Pai, nós te louvamos nesta manhã, te agradecemos por esta oportunidade de estar falando do teu Evangelho e a respeito dessa palavra que traz paz ao coração e às almas famintas da tua palavra, famintas de cura, famintas de restauração. E a palavra é paz. Deixo-vos a paz ao entrar no cenáculo. E agora essa palavra é a ferramenta que usamos nesta manhã para o povo que está em aflição. Toma a tua igreja que faz 42 anos hoje, mas toma também esse povo da cidade de Cordeiro. Toma, Senhor, as autoridades que eu mencionei, começando pelo prefeito, os vereadores, os secretários e todos os demais auxiliares do serviço público. Toma também os comerciantes, também os trabalhadores, né? Os que estão ali a serviço da população, lá na atividade pública ou na atividade privada. Toma também, Senhor, as famílias, os moradores, os aposentados. Toma, Senhor, aqueles que estão aqui no leito, hospitalizado, aguardando o efeito da medicação, assistência médica. Senhor, tu toma nas tuas mãos, ó Pai, a população de Cordeiro. Toma, Senhor, aqueles que ainda não conhecem a tua palavra, que possam conhecer a paz que só tu podes dar pela recepção da salvação, dizendo: eu aceito Jesus. Ó Pai, muito obrigado nesta manhã. Eu ministro sobre este povo, todos que tiverem o alcance dessa transmissão. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Nós te louvamos, ó Pai, nesta manhã, por essa tão grande oportunidade. Nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Aí, pois, muito que bem. Agora à noite, às 19 horas, estaremos aqui reunidos com 50% de acordo com o decreto municipal, que é a nossa capacidade de ocupação,
acolhendo e recebendo e celebrando junto com a comunidade os 42 anos, né? Que Deus possa te abençoar, e se você tiver condições de estar conosco às 19 horas aqui na nossa igreja local, estaremos celebrando. Amém, amados? Que Deus possa te abençoar, que você tenha um dia feliz com a sua família, com seus familiares e na presença de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Graça e paz, amados. Deus te abençoe. Bom domingo. Ai, que bom, que bom. Deus é bom demais, amado. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Um abraço.